Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos Geometria Plana e Espacial 3. Nossa aula é a parte 2 e nós iremos ver ainda muitas questões relacionadas à geometria, mais especificamente geometria espacial, porque ela é um pouco mais difícil e você tem que ter uma noção melhor desse conteúdo. Mas sem perca de tempo, vamos à nossa aula de hoje. O que é a geometria espacial? Vamos relembrar aí. Ela é a responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, ou pode ser chamado também de sólidos geométricos. São aquelas que ocupam lugar no espaço devido às suas características de serem tridimensionais. Por que tridimensionais? Todas elas possuem altura, largura e comprimento. E essas figuras tridimensionais, elas são divididas em dois grupos, os corpos redondos e os poliedros. Lembrando que os corpos redondos são aqueles que têm uma superfície arredondada. As suas linhas são linhas curvas. Já os poliedros são figuras geometricamente planas, formados somente por retas, tá bom? Só para a gente dar uma lembrada nisso aí. Vamos à nossa primeira questão. Questão 173. Essa questão é da prova azul do segundo dia do Enem 2020. É uma questão proposta. Vamos lá. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em filas, como ilustra a figura. Nós vemos aqui nesse pergolado que ele tem um distanciamento de 30 centímetros de uma viga para outra, ok? Isso é bastante importante para a nossa questão. Está aqui a distância, ó, 30 centímetros, tá bom? Vamos continuar. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetros, seja a mais próxima possível de... Nós queremos então saber a altura da viga para que, quando os raios estiverem numa posição de 30 graus, gere somente metade da luz. Mas como assim? Nós sabemos que os vãos têm 30 centímetros. Para gerar somente metade, eu vou querer que gere somente 15 centímetros de luz passando pelo pergolado, ok? A partir disso, a gente pode resolver essa questão. Vamos lá. Com o sol ao meio-dia, os raios são perpendiculares às vigas, ou seja, 90 graus, 100% do sol passando, ok? Como sabemos que, quando o sol está na posição pedida, a iluminação é de metade da área total, ou seja, apenas 15 centímetros dos 30, entre uma viga e outra. Assim, a situação pode ser representada pela imagem a seguir. Vamos lá. Nós temos aí o que seria esse H, a altura da viga. O 15 é a medida que o Sol vai projetar. E o 30 graus, que nós vemos aí, é o ângulo de inclinação dos raios solares. A partir disso, nós podemos calcular
essa questão. Vamos lá, calcular. Para acharmos o valor de h, usaremos tangente de x. Para quem não lembra, tangente de um número, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, como é 30 graus, vai ser tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Eu quero que você saber se você lembra o que é o cateto oposto. Vamos lá. O cateto oposto aqui vai ser o 15, porque ele está oposto ao ângulo. E o cateto adjacente é o valor desconhecido, porque ele está adjacente ao ângulo, tá bom? A partir disso, nós conseguimos calcular. Vai ficar da seguinte maneira. Tangente de 30 graus é igual a 15 sobre h. Ou seja, tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Mudando aí, nós temos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Multiplicando de forma cruzada, nós temos 3 vezes 15, raiz de 3 vezes h. Olha aí, raiz de 3 vezes h, 15 vezes 3. Vai ficar 45 sobre raiz de 3. O que nós fizemos aí? Multiplicamos o 15 pelo 3, ficou 45. O raiz de 3, ele estava multiplicando o h, nós passamos ele dividindo, ok? Só que você conhece as regras da radiciação. Ela não pode ficar no denominador. Então, eu tenho que multiplicar por raiz de 3 toda essa operação. Vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá. Multiplicando, nós temos então 45 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Raiz de 9 é o próprio 3. Então, nós sabemos que vai ficar dessa maneira aí, ok? 45 dividido para 3 é igual a 15 raiz de 3. E esse valor, quando nós temos que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, como diz o início da questão, multiplicando, nós temos aproximadamente 26 centímetros. Então, a alternativa correta é letra C. Vamos para a próxima questão. Essa questão está no livro do A Prova Enem, questão 2, na página 78. Livro do segundo ano, tá bom? A figura a seguir representa um cubo de açúcar com aresta de 2 centímetros, no qual se encontram duas formigas, uma no ponto A e outra no ponto N. No ponto médio da aresta GH, supondo que a formiga está no ponto A e se desloque até o ponto N, passando por um ponto M na aresta EH e fazendo o menor percurso possível pelas faces do cubo. Vamos traduzir tudo isso que a gente acabou de ver. Observe aqui. Ela saiu aqui do ponto A, veio até esse ponto M, que está entre a aresta EH, e foi até o ponto N, que está aqui na aresta GH, ok? Vamos ver o que a questão pede. Determine o comprimento do caminho a ser percorrido por ela. Vamos resolver essa questão então? Para que a medida de AM mais AN seja a menor possível, os pontos A, M e N devem ser alinhados quando fazemos planificações da face. Temos a face aí ADHE e EFGH. Ficando assim, ó. Vamos lá. A primeira planificação é essa face aqui, ó. Que você consegue ver. A segunda já é a face inferior que nós temos aqui. Planificando, fica nesse formato que você pode ver. A partir disso, é bastante simples resolver essa questão. Vamos lá.
vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, onde eu quero saber o AMN, esse valor aqui, essa reta. Então é bastante simples, eu tenho os dois catetos aqui, ó, do D até o N é igual a 3 e do D até o A é igual a 2, ok? Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos AN ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9 vai ser igual a 13. Então, AN ao quadrado é igual a 13. Eu falei para vocês em aulas anteriores que nós temos que tirar a raiz quadrada para saber o valor exato de AN. Então, AN é igual a raiz de 13. Como a questão ela não dá o valor exato, então ela acaba por aqui. O menor caminho percorrido pela formiga terá raiz de 13. A alternativa C, ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão é do Enem 2022, questão 774 do segundo dia prova azul. Vamos lá. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com um diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Vamos lá. Antes de irmos para a resposta, já podemos entender uma coisa. Temos que calcular o volume da peça cilíndrica e o volume da esfera. A partir disso, é só calcular a razão entre elas e acharemos uma das alternativas que corresponde à resposta correta. Vamos lá. Para sabermos quantas esferas podem ser obtidas a partir das peças cilíndricas, volume de cada um dos objetos maciços. Primeiro, o volume do cilindro, que vai ser utilizado para fazer as esferas. O raio é 4 centímetros. Então, nós temos aí a fórmula. Se você quiser, anote essa fórmula para uma possível questão que você irá resolver depois. Vamos lá. Substituindo, nós temos essa fórmula aí, π vezes 4 ao quadrado vezes 50. Lembrando que 50 aí é a altura desse cilindro. Calculando, nós temos 800 π. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 50, 800. Agora vamos calcular da esfera de raio 1 centímetro, ok? Vamos lá, vai ficar da seguinte maneira. Essa é a fórmula da volume da esfera, ok? Vai ficar dessa maneira. 4 vezes π vezes 0,5 elevado ao cubo sobre 3. Calculando, nós temos então 4π vezes 0,125 sobre 3. Pessoal, o diâmetro dessa esfera é 1 centímetro e o raio então é meio, tá? Vamos lá. Calculando, então nós temos meio π sobre 3. Para saber quantas esferas poderão ser obtidas, vamos dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera. Temos aí uma fração de fração, ok? E como é que a gente faz isso? Você se lembra? Nós repetimos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 800π vezes 3 sobre meio π.
Eu vou cancelar o π em ambos os lados, multiplicando 800 vezes 3 vai dar 2.400. Dividindo por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, nós teremos aí 4.800 esferas. Logo, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a última questão. Questão 168 da prova azul do segundo dia do Enem 2020. Essa é uma questão proposta. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Ok? Nós podemos ver aí a figura, tem água até 8 centímetros e nós queremos subir até 15 centímetros. Então, nós sabemos que tem que aumentar em 7 centímetros o volume dessa água para poder tirar o objeto. Vamos ver o que a questão pede. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é D. E nós temos aí as alternativas. Vamos resolver a questão. Segundo o enunciado, devemos acrescentar um volume que faça o nível subir até 15 centímetros. Então, o volume acrescentado tem que ser de 7 centímetros. Então, corresponde a um prisma de base 3 centímetros por 4 e a altura 7, que é esse novo volume que nós teremos. Essa questão é bastante simples. Então vamos lá. O volume a ser adicionado é de 84 centímetros cúbicos. Ou seja, devemos acrescentar as bolinhas até que a soma dos volumes dê 84 centímetros cúbicos. Nós temos aí então uma proporção. Uma bolinha é igual a 6 centímetros cúbicos, como diz a própria questão. X bolinhas vai ser 84 centímetros cúbicos. Então, vamos calcular quantas bolinhas são necessárias. 6 vezes x, 1 vezes 84. Fica nesse formato aí, 6x igual a 84. Agora eu vou passar o 6 que está multiplicando, vou passar dividindo pelo 84. Vai ficar igual a 14. Então, nós temos que são necessárias 14 bolinhas, alternativa A, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida, assista às aulas anteriores ou reveja essa e outras aulas, tá bom? Acesse as nossas plataformas para isso. Muito obrigado pela sua participação. Fique bem e até a próxima aula.